Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meier. Chamados para transformar vidas. Bom dia, queridos. Bom dia, família Ibemeyer. Bom dia, você que nos visita também em mais uma transmissão online do nosso culto ao Senhor. Hoje é dia 9 de agosto, culto da manhã. Que bom que você está conosco. É um dia em que nós queremos, como igreja, agradecer a Deus mais uma vez por nossas famílias. Hoje o nosso culto terá a participação muito especial de pais e filhos. Este é Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais, eu sei que para alguns filhos é um dia diferente, porque para alguns filhos é o primeiro Dia dos Pais sem o pai. Eu quero, desde já, início do culto, me solidarizar e demonstrar meu coração, meu sentimento, minha empatia pelos nossos queridos filhos que nesta manhã não tem, pela primeira vez, o pai ao seu lado para comemorar o Dia dos Pais. Mas eu oro ao Senhor para que o Pai dos Pais, o Pai Celeste, encha todos os corações de alegria, de esperança, de renovo, de significado. A vida continua sendo uma maior razão que temos para celebrar a nossa gratidão ao Senhor. Nós estamos aqui, você está aqui, filho, você está aqui, mãe, você está aqui, família. E queremos nesta manhã celebrar o amor do Pai Celeste para conosco. Mas não podemos deixar de celebrar, junto com filhos e pais, a gratidão por mais um domingo que estamos reunidos em família. Eu quero começar o nosso culto lendo o texto de Isaías 41, verso 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 41, versos... Vamos começar do 8, 9 e 10. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Você consegue perceber que o versículo 8 começa com a expansão do amor de Deus, do alcance da graça de Deus a toda a humanidade? Olha que lindo que começa assim: você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, e olha agora, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Eu gosto de ler esse texto já com o prenúncio da graça de Jesus. Ainda faltava tanto tempo para Jesus vir ao mundo. Ainda faltava tantos séculos para que o mundo soubesse que a mensagem de salvação é para toda a humanidade em Jesus Cristo. Isaías já falava de forma profética, prenunciando que o amor de Deus é para todos. Não apenas a este Israel, como o povo que ele escolheu para anunciar às nações, mas o anúncio é para todas as nações, para todos os cantos da terra. E é o que nós queremos fazer neste domingo, mais uma vez, celebrarmos ao Senhor, o Deus que nos amou. E na certeza do que ele diz aqui no versículo 10, eu estou com você.
Já são quase 150 dias. Já são muitos dias e muitas semanas. Já é muito tempo que nós estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Mas o que tem nos sustentado até aqui é esta verdade que diz o texto bíblico: não tenha medo, eu estou com você, eu o ajudo, eu o seguro com a minha mão direita, diz o Senhor. Que seja assim o seu domingo, um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo de esperança, um domingo de experiências com Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Aproveite para se inscrever em nosso canal, aproveite para, no nosso chat, saudar aqueles que nos visitam, mas de novo vou dizer, como eu disse na quarta-feira, evite conversas muito paralelas e muito distantes da realidade do nosso culto. É um tempo para você saudar, se ver no mundo virtual, não é? Reconhecer aqueles que fazem parte da nossa família e que esse tempo seja um tempo precioso para todos nós, juntos, reunidos de casa em casa, celebrando o amor do Pai celeste por nós. Gabriel irá nos inspirar com louvor e adoração. Ao longo do culto teremos algumas participações muito especiais em que nós queremos agradecer a Deus por todos os pais que fazem parte da nossa família Ibemeia. E mais uma vez, a você, filho, que neste dia tem no seu coração de forma mais ardente a saudade, a ausência, eu estou com você. Meu coração sente nesta hora, como seu pastor, como pastor dessa família, o sentimento de que falta alguém nessa história. Mas que o Senhor supra, que o Senhor complete, que o Senhor nos abençoe neste dia e que, apesar disso, para todos nós, seja um dia de celebrar a vida com o Senhor Jesus. Pai querido, obrigado por esta manhã, que o nosso culto a Ti agrade o Teu coração, mas também nos inspire e nos edifique em Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Gabriel irá nos conduzir e depois eu volto com mais notícias, mais informações e a meditação bíblica para esta manhã. Deus abençoe você e até daqui a pouquinho. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã, dizer que dependemos do seu poder. Estamos seguros, amém, irmãos? No poder de Deus. Quero te convidar a adorar ao Senhor junto comigo. O hino 330 do nosso cenário para o culto cristão. Vamos adorar ao Senhor, assim. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas
sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Nós estamos seguros, Pai, em Ti. Nós sabemos que podemos descansar no Senhor, Pai. Adora o Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Olá, igreja, bom dia! Hoje é um dia especial, Dia dos Pais. Eu quero deixar para vocês o testemunho de um missionário. O nome dele é Hudson Taylor. Um cristão, pai de 4 filhos, entendeu o chamado do Senhor para alcançar o povo chinês. Então, juntamente com sua família, entenderam que esse era um ministério para todos. Ele fundou aqui atualmente a OMF Internacional, mobilizou igrejas na Inglaterra e embarcou com outros missionários capacitados por ele também até a China. E lá começou um ministério que gerou muitos frutos e foi considerado um diferencial, porque ele começou a usar as roupas locais e também aprendeu a língua nativa. E foi também um grande incentivador e também contribuiu
para a tradução do Novo Testamento para uma das línguas da China. Então você, pai, tem uma responsabilidade de deixar um exemplo de fé e também um legado missionário para o seu filho. Então você, que é um pai, seja de filhos de sangue ou de filhos espirituais, tendo essa responsabilidade no Senhor, contribua também para que outras pessoas, outros pais entendam essa responsabilidade e se dediquem à obra missionária juntamente com os seus filhos. Que o Senhor abençoe a todos e para finalizar o Minuto Missionário de hoje, eu vou receber o meu pai, desejando a todos um feliz. Olá, queridos, um feliz nosso dia, que busquemos sabedoria no Senhor para acompanhar os nossos filhos. Amém. Amém. Com gratidão a Deus pela vida do meu pai e de cada pai aqui, a gente se vê até a noite.
Segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos os pais, comemorar muito com aqueles que ainda estão entre nós e celebrar também com muita gratidão e perpetuar o legado daqueles que já se foram. Agora a gente vai escutar uma música belíssima, cantada pelo tio Jader e seus filhos, Alan e Hudson, e que essa música sirva de exemplo para gente, de inspiração. Feliz Dia dos Pais. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção, transformar a minha vida em uma canção. Louvado seja Deus por tudo que nós já vivemos na manhã de hoje, até o momento agora, quando eu retorno para a reflexão bíblica deste culto, desta transmissão online. Lembrando que à noite estaremos juntos ao vivo, se Deus permitir, não é? E tudo correr bem, a internet permitir, chegaremos a você ao vivo. É muito bom porque a gente interage
de forma mais próxima, não é? O gravado acaba que dá essa sensação de distância, ainda que a gente tente, se esforce para fazer de modo mais descontraído, mais espontâneo, mas nada como ao vivo, né? Ainda que a gente corra o risco, como foi na quarta-feira, a gente acabou começando o culto quase 20 minutos depois do tempo, por conta de dificuldades técnicas mais uma vez, não é? No domingo a mesma coisa. Sim, cada dia a gente vai enfrentando alguma situação que nos deixa tensos, mas se tudo correr bem, à noite, às 7 horas, estaremos juntos novamente. E, mais uma vez, o irmão Geraldo estará conosco. Nosso plano é tê-lo aqui, ao vivo, mais uma vez, para agora trazer para os irmãos a parcial. Não sei se dará para trazer ainda o total, porque não sabemos bem ao certo até quando vamos manter o formulário de respostas abertas, mas até sexta-feira, quando estou gravando esse nosso culto da manhã, nós tínhamos uma parcial com mais de 500 pessoas participando, respondendo ao nosso questionário. Eu não vou adiantar nenhum panorama aqui, vou deixar que o irmão Geraldo hoje à noite fale sobre os resultados apurados, né, e as estatísticas e as observações que fizemos com as respostas que vocês nos deram. Se você não respondeu ainda, está lá no WhatsApp ou está no seu e-mail, responda apenas em um dos canais, tá? Não responda 2 vezes para não influenciar e não atrapalhar na nossa visão, no nosso panorama estatístico das respostas. O importante é você dar o seu parecer, responder as perguntas de maneira a nos ajudar a compreender como você, membresia, está entendendo este tempo. E à noite o irmão Geraldo nos trará uma visão, um relatório, né? Uma visão dos números que foram reunidos e do que a igreja está falando sobre a reabertura do nosso templo. E eu vou parar de falar, senão vou acabar dando algum spoiler aqui, né? Mas à noite, se Deus quiser, o Geraldo estará conosco falando aqui dos números, dos resultados apurados e de algumas observações importantes que a gente fez, juntando aí os dados que foram levantados por meio das respostas que vocês nos deram. Então, mais uma vez, se você não respondeu ainda, responda, pode ser que a sua resposta nos ajude a consolidar os números para o culto da noite, tá bom? Quero agradecer aos filhos e aos pais que mandaram suas fotos para esses vídeos que fizemos, né? Em homenagem às nossas relações paternais e como é bom vermos pais e filhos juntos. Eu quero mais uma vez manifestar aqui o meu carinho, o meu amor, meu sentimento por você, filho, filha, que pela primeira vez está celebrando ou passando, né, pelo Dia dos Pais sem seu pai. Temos alguns filhos na nossa família, sim, né? Me lembro bem por ter vivido de perto, né, nosso querido irmão Alexandre Nunes, os irmãos Jonatas e Felipe, pastor Israel e Priscila. Pode ser que eu esteja esquecendo de mais alguém que nesses últimos meses, de um ano para cá, tenha perdido seu pai e hoje está pela primeira vez passando, eu não vou nem usar a expressão celebrando, né, mas passando pelo Dia dos Pais com mais saudade do que qualquer outro sentimento. Vai aqui a minha empatia, meu sentimento de amor, de solidariedade. A gente não pode deixar de celebrar a vida, não é? Mas também não pode passar sem sentir com você a ausência que o papai faz numa hora dessa. Deus abençoe você, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 22. Eu quero refletir com você neste Dia dos Pais sobre um texto que é difícil de aplicar, não é? É difícil de entendê-lo porque foge à nossa lógica, foge à nossa razão, foge ao nosso alcance. Eu não consigo me ver numa situação como essa. E é um desafio ler esta narrativa, ler esse texto, tentando extrair dele aplicações que sejam plausíveis na lógica humana, na racionalidade, porque Deus pede para Abraão entregar a ele o seu filho Isaque, o seu único filho, como diz aqui o texto, né, usando a expressão, sem desmerecer a pessoa de Ismael, mas Isaque tem a essência do filho da promessa, daquele que foi prometido, daquele que de fato levaria adiante a herança do Senhor. E Deus mesmo diz, o seu único filho Isaque, toma-o e me entregue no altar. Eu não consigo me colocar no lugar de Abraão, eu não consigo mesmo. Não sei o que isso possa ter gerado no coração de Abraão, mas é justamente a partir daí que a gente tem que tirar algumas lições preciosas e entender por que esse texto está na Bíblia,
né? E o que de fato ele tem a nos ensinar sobre Abraão, o conhecido e designado, né, pai da fé. Sim, porque ele é o pai da grande nação de Israel, é o primeiro patriarca, e é ali que começa a história de um povo que Deus tomou para si, Deus fez seu, e a partir de Israel, o povo judeu, Deus trouxe a salvação a toda a humanidade. Como você leu comigo no texto inicial do culto, Isaías 41, vemos ali uma referência que Deus faz a Abraão. Abraão, meu amigo. Certamente esse texto de Gênesis 22 consolida, né, várias facetas na vida de Abraão que o tornam o amigo de Deus. Abraão é tido como o pai da fé, porque a sua história começa apresentando alguém que, acima de tudo o que fez e tudo o que falou, era marcado e caracterizado por uma pessoa que escolheu obedecer a Deus quando seus olhos nada podiam enxergar. A história de Abraão, quando ainda era chamado de Abrão, começa em Gênesis 12, quando logo de início Abraão é apresentado como alguém que sai da terra de Ur dos Caldeus, hoje conhecida ali aquela região do Iraque, não é? E lá daquela região Deus tira Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão já aparece no cenário bíblico como alguém que estava disposto a deixar para trás sua história, seu passado e aprender a olhar para frente mesmo quando não conseguia enxergar nada. Sim, é diferente olhar e enxergar. Olhar é para onde os nossos olhos apontam e mesmo que a gente não consiga enxergar nada, a fé é o que nos faz dar o próximo passo e acreditar que há um solo, há um piso, há uma sustentação para os passos que vamos dar, mesmo quando a gente não consegue visualizar. É o que aconteceu com Abrão. Sai para a terra que eu te mostrarei. Então a história de Abrão começa com alguém que deixa para trás uma história, deixa o seu passado no passado e agora passa a viver em obediência. A marca de Abrão é obediência. E Gênesis 22 vai culminar a prática desta obediência no ato máximo, eu até diria mais inconcebível na razão humana, de obedecer ao Senhor. Mas o que podemos aprender com isso? No capítulo 15, quando Abrão recebe de Deus a promessa de seu filho Isaque, ele tem ali uma afirmação da parte de Deus, o Pai Celeste, que certamente foi a chancela, a garantia, a validação daquilo que estava por vir, quando em Gênesis 15 Deus diz para Abrão: não tenha medo. Um pai de fé se estabelece por alguém que, como lá no capítulo 12, escolhe andar por fé e não por vista. Andar por obediência, por confiança no Deus que nos chamou e Deus que nos levará até o fim. No capítulo 15, vamos ver Deus falando para Abrão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou a sua força, eu sou o seu protetor. Abrão aprendeu a viver confiando na redoma de Deus em meio a toda a pressão, a todo possível ataque. É quando Deus diz a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas ele não tinha filhos. Ele não tinha sequer imaginação de como isso poderia acontecer, porque, segundo o texto, ele já era idoso, sua mulher idosa. A história de Abraão é tão impactante que o próprio apóstolo Paulo o toma como exemplo de alguém que creu quando não havia razões para crer. Manteve esperançoso quando não havia evidências de que a esperança poderia dar certo. E então chegamos ao capítulo 12, quando o texto diz que Deus põe à prova a fé de Abraão. A expressão pôr à prova aqui é testar. Em versões mais antigas havia a palavra tentação, né? Só que não cabe, de hipótese alguma, considerar que Deus estaria tentando Abraão, até porque Tiago vai dizer na sua epístola no Novo Testamento que Deus a ninguém tenta. Porque tentar é induzir alguém ao erro, seduzir alguém para cometer o pecado. Esse é o sentido da tentação, é levar alguém ao tropeço. E Deus não faz isso conosco. Na verdade, quando lemos o capítulo 22, vamos perceber que Deus estava querendo agora uma demonstração prática
se aquilo que havia no coração de Abraão se transformava em atitude. Na verdade, eu acredito que essa é a principal tese desta narrativa, desta história de Abraão, quando Deus pede a ele de volta o seu filho, o Isaque. Deus pede a devolução do filho Isaque. E agora Abraão tem que devolvê-lo. Tanto esperou, tanto aguardou, era o filho da promessa. Mas o que eu vejo nesse texto, e para mim é a chave hermenêutica de interpretação desse texto, é que há momentos que você precisa demonstrar em atitudes que aquilo que você diz crer é verdadeiro. Aquilo que você canta, aquilo que você professa, aquilo que você vive dizendo. Haverá um dia quando você deverá demonstrar isso por meio de atitudes e confiar que Deus continua sendo bom. Vamos ler o texto? É um texto longo, mas é importante você ler comigo Gênesis 22. Nós vamos ler dos versos 1 ao 19. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Eu fico imaginando que momentos de horror e terror para o coração de Abraão. Percebe que o texto tem uma dramaticidade. Se esse texto pudesse ser dramatizado, teria uma música de fundo tensa, porque ele se processa num silêncio doído, angustiante. Se você leu atentamente o texto comigo, percebeu que Abraão, naquela manhã, foi um homem de poucas palavras. Eu não consigo me imaginar na pele, em hipótese alguma, de Abraão. Mas eu consigo, pelo menos, imaginar a dor que ele sentia
lenhando, rachando a lenha, preparando seus kits de viagem. Alguns estudiosos propõem que ele escolheu sair de madrugada justamente para não falar nada com sua esposa, para que ninguém mais soubesse, para que não houvesse intervenções e até mesmo interjeições que pudessem impedi-lo de fazer aquilo que ele estava pronto a fazer, obedecer. Como eu disse, a chave hermenêutica desse texto é uma prova que Deus faz com Abraão para saber se aquilo que ele dizia ter no coração se transformaria em atitudes. E, na verdade, esta é a vida com Deus. É quando muito além da nossa profissão de fé, da nossa confissão, daquilo que salta da boca como palavras, qual é a nossa disposição em transformar isso em atitudes que reflitam a nossa obediência, a nossa fé e a nossa dependência de Deus. Há alguns detalhes no texto que nos mostram por que Abraão é chamado de o pai da fé, ou até diria o pai de fé, ou o pai com fé. Primeiro, porque a fé de Abraão está estabelecida na total confiança nos propósitos de Deus. Abraão é designado por Deus para ser o pai de uma grande nação, dá a ele um filho já na velhice, anuncia promessas, e Abraão é instado a confiar. Abraão é chamado desde o começo da sua história para viver não por aquilo que seus olhos enxergam, mas por aquilo que sua fé lhe move, sua disposição em obedecer. Há um detalhe no texto importante que vai nos mostrar que não foi um momento fácil. O texto vai dizer que, no versículo 7, que havia um silêncio no ar. O texto vai dizer que Isaac rompeu o silêncio. Certamente esse silêncio é o silêncio de um pai preocupado, de um pai angustiado, um pai que não estava, humanamente falando, feliz com aquilo, mas havia no seu coração um dilema, mas prevaleceu o protagonismo de Deus na sua vida. Se Deus falou, eu tenho de obedecer. Humanamente falando, não faz sentido, mas a nossa vida não é humanamente falando viável. A nossa vida só faz sentido, as experiências que vivemos só faz sentido quando os nossos olhos estão fixados naquele que é soberano. E Abraão era alguém que aprendeu a viver de promessas. Viveu na confiança em Deus. Essa evidência de fé está clara em alguns detalhes. Porque no versículo 5, quando ele pede para... primeiro o versículo 4 diz que ele viu ao longe o lugar. Então ele percebeu que havia uma caminhada ainda a ser feita. Talvez alguns bons quilômetros a ser caminhado. Aqueles últimos momentos com seu filho. No versículo 5 ele pede para os seus servos ficarem no lugar onde eles deveriam esperar. E aí vem então a primeira declaração de fé. Voltaremos para junto de vocês. Para mim, é a primeira evidência muito clara de que Abraão era movido pela confiança de que Deus tem um propósito em todas as coisas. Se não for assim, de que maneira, ou de que outra maneira, Abraão poderia dizer que ele não voltaria sozinho? É por isso que lá em Hebreus, o escritor dos Hebreus, quando fala de Abraão, quando cita Abraão como exemplo de fé, e ele figura na galeria de fé, diz que a fé de Abraão foi suficiente para já acreditar que Deus era poderoso para ressuscitar mortos. Talvez o que moveu Abraão era: Deus é poderoso para trazer meu filho de volta. Porque há uma promessa no ar. Há uma promessa suspensa que não foi cumprida ainda. Eu só tenho um filho. E a descendência? De onde virá? De onde será? Então, veja que Abraão vivia um dilema. Eu vou obedecer, mas eu sei que Deus vai cumprir a sua promessa. Eu não sei como. Eu só sei de uma coisa: vou e volto com ele. Não sei como isso vai acontecer, porque no máximo o que poderá acontecer, ou talvez no mínimo, depende do ponto de vista, o que de fato vai acontecer é que voltaremos juntos. Se for preciso, Deus o ressuscitará, porque é uma promessa a ser cumprida. Que fé é esta? Que fé é esta que faz da vida de Abraão um passo a passo, ainda que ele fosse um homem falho,
Um homem que algumas vezes foi contraditório nas suas atitudes, nas suas escolhas, mas aprendeu no andar da sua peregrinação que não havia outra maneira de experimentar a glória de Deus senão a disposição em obedecer e confiar. Sim, porque a obediência é fruto da confiança. Ninguém obedece se não confia. A obediência, se não for fruto da confiança, é mera subserviência. E Deus não quer servos subservientes. O texto vai nos mostrar que Abrão era movido por uma certeza. Deus cumprirá aquilo que ele disse. Eu não sei como, mas ele cumprirá. Então o texto do versículo 5 vai dizer que Abraão declara aos seus servos: eu vou, mas nós voltaremos juntos para vocês. Isto é certeza. Isto é confiança. E mais adiante, nesse diálogo inescritível, inimaginável. Bom, antes deixa eu explicar uma coisa. Talvez alguém possa ler o texto e pensar, mas que pai é esse que coloca sobre os ombros de seus filhos a própria lenha? Que sadismo isso? Não, Abraão era um homem idoso já. Lembra? Isaac é o filho da velhice. E certamente Abraão não tinha sequer condições de carregar a lenha. E aí, para nós, soa de uma maldade peculiar, inimaginável. Fazer o seu próprio filho carregar a sua própria lenha, o seu fogo, mas é porque, apenas uma observação prática, Abraão não tinha condição de carregar aquele peso. Mas aí Isaac já demonstra sua percepção dos fatos. Alguns autores acreditam que Isaac teria aí em torno de 9, 10 anos, era uma criança ainda, mas considerando a realidade da época, era alguém que já estava entrando na adolescência. Ele olha para um lado, olha para o outro, e não é tão inocente quanto se possa imaginar, e fala assim: pai, onde é que está o cordeiro? Se a gente vai sacrificar o Senhor, onde está o cordeiro? E aí vem a segunda evidência de que Abraão era um homem de fé e de confiança. Ele diz: Deus proverá. Agora Abraão transmite para o seu filho a segurança de que ele sabe o que está fazendo, porque sabe em quem confia. Eu tenho certeza que Abraão não tinha todas as respostas. Na verdade, ele não tinha nenhuma resposta. Mas a única realidade plausível e possível num momento como esse é dizer assim: Deus tem a solução. Filhos precisam de pais que demonstrem a segurança de saber que estão fazendo tudo o que fazem por temor ao Senhor, por obediência e confiança ao Senhor, mas a certeza de que Deus proverá. A nossa responsabilidade, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa estratégia na liderança, na gestão da família, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, tudo isso vai demonstrar o quão sábios, o quão maduros e o quão responsáveis nós somos como pais. E a resposta de Abraão aqui não é uma resposta evasiva, não é uma resposta em fuga, mas é uma resposta consciente. Como quem diz: eu não sei, mas Deus sabe o que está fazendo. Por mais pais que ensinem seus filhos a confiarem na provisão de Deus, por mais pais que, mesmo que estejam vivendo um dilema, angústia, esse silêncio que corrói a alma, que Abraão certamente estava vivendo, chegando aos instantes finais de uma caminhada que ele tanto quis, tanto esperou, mas mesmo assim, movido por uma fé enorme, transbordante, ele ainda consegue passar ao seu filho Isaac um valor de vida. Eu confio que Deus proverá. A partir daí, então, cunhou-se mais um nome de Deus: o Deus Jeová Jiré, o Deus que tudo provê. É bem verdade que esse texto, pela ótica humana, ele é tão pouco plausível para as nossas experiências pessoais. A nossa humanidade não alcança o que Abraão fez. Eu, como pai, não consigo chegar sequer aos pés desta atitude de Abraão, dessa disposição de Abraão. É tão ilógico, é tão improvável. Mas sabe qual é a beleza deste texto?
é porque ele aponta para o amor mais improvável que a humanidade pode conhecer. O amor do Pai Eterno por seu Filho Jesus e por nós. A resposta que Isaac faz a Abraão, perguntando ao seu pai: Pai, onde está o cordeiro? Vejo aqui a lenha, vejo aqui o fogo, vejo aqui todos os preparativos, mas não consigo enxergar onde está o cordeiro. Esta pergunta ecoou séculos e séculos, livros e mais livros, e foi completar-se na vida de Jesus quando ele, diante de João Batista, sendo atestado e confirmado por seu primo, o profeta João Batista o apresenta à sua geração dizendo: eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Evangelho inicia a narrativa da pessoa de Jesus mostrando que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A conexão perfeita entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento se estabelece, mostrando que a mesma realidade de um amor tão improvável quanto este de Abraão é também um amor tão pouco provável de Deus por nós. Mas isso é real. Deus consumou o fato, Deus consumou a história, Deus consolidou o seu plano de que o amor de Abraão por seu filho Isaque não era maior do que o seu amor por Deus. O que tornou Abraão o pai da fé, o que tornou Abraão o amigo de Deus, o que tornou Abraão o pai de uma grande nação, não foi a capacidade dele em amar Isaque, mas foi a capacidade dele em amar a Deus. E por amar a Deus, ele foi o pai de uma grande nação, o pai de Isaque, o esposo fiel, um líder fiel, porque ele escolheu obedecer a Deus. O pecado que nos move nas imperfeições é tirado por aquele cordeiro. Não aquele cordeiro imolado no altar em Isaque, mas aquele cordeiro imolado na cruz do Calvário, que veio mostrar que tão improvável quanto foi o amor de Abraão, é improvável o amor de Deus por nós, mas real. Ele nos ama e esta realidade nos alcançou. E o texto vai culminar com a realidade de Deus consolidando e confirmando a promessa nos versículos 16 e 17, quando diz: porque você fez isso, a obra está confirmada, você será pai de uma grande nação. A tese central desse texto é o fato de que Abraão nos ensina que nossas atitudes mostram o que está em nosso coração. Um pai de fé, um pai obediente, é o pai que confia nos desígnios e nas promessas de Deus. O pai que está seguro na provisão de Deus. O pai que faz de Deus o centro, o primeiro e o principal em tudo que é. E é isso que faz de você, pai, um pai também de fé. Um exemplo a ser seguido. Um homem de Deus para essa geração. Que Deus abençoe você, pai. Que Deus abençoe você, mãe. Que Deus abençoe nossas famílias. E que nós sejamos conhecidos como pessoas de fé nesta geração. É pela fé o nosso andar, viver com Deus é confiar, nas trevas Ele a luz nos dá, é pela fé o nosso andar. Se não vemos soluções para as muitas tribulações, Há um Deus em quem confiar, só Ele pode nos guiar. É pela fé o nosso andar, viver com Deus
promessas de amor a cada passo do viver. Unidos vamos nele crer. É pela fé o nosso andar. Viver com Deus é confiar. Nas trevas Ele a luz nos dá. É pela fé o nosso andar. Não conseguimos entender completamente o seu poder, porém nos basta confiar que a vitória Deus dará. É pela fé o nosso andar. Viver com Deus é confiar. Nas trevas Ele a luz nos dá. É pela fé o nosso andar. Que bom termos a participação do Madrigal, né? Faltava o Madrigal para completar a grade aqui dos nossos coros, não é? Temos mais algumas surpresas vindo pela frente, algumas atividades que estão sendo planejadas com muito carinho para as próximas semanas e meses, porque a gente ainda vai ficar junto mais algum tempo aqui, longe dos olhos, mas perto do coração. Então, obrigado mais uma vez, Madrigal, por cada corista aí que se esmerou, se dedicou, e que vem outros coros também. Parece que outros coros também continuam aí planejando os seus mosaicos, né, de louvor e adoração. E com este presente do Madrigal, a gente encerra o nosso culto desta manhã, agradecendo ao Senhor por tudo que nós vivemos juntos e na expectativa de que à noite estaremos juntos ao vivo, se Deus permitir. Deus abençoe a sua vida, o restante da sua manhã, e tenha um almoço muito abençoado. Que a sua família se reúna em torno da mesa para celebrar a vida com Jesus, como Abraão, aprendendo a viver pela fé, confiando no Senhor, nas suas promessas, na sua provisão. Deus abençoe a sua vida. Pai querido, obrigado por este tempo de culto ao Senhor. Que tu tenhas te agradado e recebido o nosso louvor, a nossa adoração. Consolida a tua palavra em nosso coração e mais uma vez te pedimos, abençoa as nossas famílias. Por amor do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a noite, se Deus quiser. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.